Deixa eu ver se essa serve para a gente, não lembro de ter. No exame 14, vamos ver como é que ele cobrou nesse exame 14. Rapaz, exame 14 foi outro dia, viu, galera? Tem pouco tempo. A gente vai ficando velho, né, rapaz? Negócio da porra. Questão 25. Aqui, olha ela aí. Ó, para você ver, caiu no 21, caiu no 25. Visando proteger, questão 25, não, caiu no 21, caiu no 14. Visando proteger a indústria de tecnologia da informação, o governo federal baixou medida, mediante decreto, em que majora de 15 para 20 a alíquota de imposto sobre a importação de produtos estrangeiros para monitores de vídeo, né, procedentes do exterior. Limites esses que foram previstos em lei. A respeito da modificação da alíquota do imposto de importação, assinale a afirmativa correta. Rapaz, interessante, porque ele está falando de imposto de importação e vai falar de outros princípios. Deve observar a reserva de lei complementar. Em algum momento a gente falou que imposto de importação é reserva de lei complementar? Não. Né? Então ele colocou aqui, imposto de importação, não. Né? A alíquota, a alteração de alíquota, deve ser promovida por lei ordinária. Quais são as exceções, né, à legalidade no que tange a ser modificada a alíquota por decreto? II, IE, IPI, IOF, quer dizer, o II pode ter alíquotas modificadas por decreto. Então, deve, não é que pode aqui, é deve ser promovida por lei ordinária? Não. O II pode ser por decreto. Letra C. Deve observar o princípio da retroatividade. Em retroatividade, galera, não tem, né, exceção. Ou seja, tributo que é instituído ou majorado só vai ser para o futuro. Verdadeiro. E letra D. Deve observar a anterioridade. O que é que a gente colocou no caderno? O II é exceção à anterioridade anual e é exceção à anterioridade nonagesimal. Essa aqui é uma questão facinha. Essa aqui é jogou, matou no peito, gol, certo? Aqui é o goleiro do Vitória todo, meu irmão. Não tem muito problema. Torcida do Vitória pira, né, rapaz? Que bobagem, que bobagem. Olha lá. Vamos então falar um pouquinho do princípio da igualdade. Ó, diga, meu rei. Eu volto nisso, viu? Amanhã, aula de obrigação, a gente mata a pau para falar disso, tá bom? Princípio da igualdade, ó, artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. O que é que diz lá? Eu não posso tratar contribuintes na mesma situação fiscal de forma desigual. Vamos lá dar uma olhadinha nele. Ó, instituir tratamento desigual a contribuintes que se encontrem, né, em situação equivalente. Então, dois contribuintes na mesma situação, observem, a situação do contribuinte não quer dizer que os dois são ricos ou que os dois são pobres. Não, quer dizer que a situação a ser tributada, perante a situação que está sendo tributada, eles são iguais. Entendam? Perante a situação que está sendo tributada, eles são iguais. Eu não posso estabelecer distinção perante a situação que eles estão sendo tributadas. Seja rico ou seja pobre, eu tenho que pensar na situação, né? Proibida qualquer distinção em razão, né, da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Vamos lá, quando eu falo a situação. O prefeito de Salvador, ele criou aqui, acho que foi no ano de 2015, salvo engano, ou foi 2015, ou foi 2014, mas foi no ano de 2015. Vou pegar o exemplo. Ele dizia o seguinte, ó,
As obras que têm alvará de construção até 31 de janeiro de 2015 não têm direito a parcelar o ITIV. Já as obras com alvará de construção em 1º de fevereiro de 2015 têm direito a parcelar o ITIV. Beleza. Vamos pensar uma coisa aqui. Foi a primeira coisa, quando eu li, foi a primeira coisa que eu pensei. Fica parecendo o seguinte: uma obra que teve um alvará de construção antes vai ser entregue antes do que uma obra que tem alvará de construção depois. Eu tenho um apartamento que teve alvará de construção em 15 de janeiro de 2015. Não tenho direito ao ITIV, a parcelar o ITIV. Já o cara que teve alvará de construção aprovado em 15 de fevereiro de 2015 vai ter direito a parcelar o ITV. Os dois recebem um apartamento um ano depois, no mesmo dia, 1º de março de 2016. Pô, negão, naquele momento está transferindo a propriedade para mim. Eu não tenho direito e o cara do meu lado que está recebendo tem direito. Vem cá, ele não está... Que seja rico, que seja pobre, a situação fiscal dos dois é a aquisição do imóvel. Vem cá, quer dizer que para um pode, para o outro não pode? Não entendi também. Judicializa esse diabo, porra. Por quê? Porque se eu estou falando de um cara que está pegando um apartamento de 2 milhões de reais, 3% de 2 milhões dá quanto, gente? Eu não sei para vocês. Para mim está fazendo uma falta da porra. Né? 60 conto para mim, meu irmão ia fazer uma festa, né? Então, assim, outra coisa, vou pegar um caso agora, eu tomei porrada, mas eu acredito nele. Eu falo aqui porque eu acredito nele. Tomei porrada, vou para o STF agora com essa porra. Né? O caso dos deficientes físicos. A lei do IPVA diz lá o seguinte: deficiente físico, deficiente mental e físico, tem direito à isenção de IPVA. Ponto. Está no parágrafo único do artigo 6º da lei. Ponto. Não fala mais porra nenhuma. Aí vai para o decreto. O decreto que regulamenta o IPVA diz lá o seguinte: será concedida a isenção de acordo com o regulamento para isenção também do ICMS. Beleza. Vão para o ICMS, vamos para o regulamento do ICMS. Chega no regulamento do ICMS, vai ser observado o convênio número tal. Pega o convênio número tal. Então vai uma lei mandando para outra. Quando chega no convênio, diz lá: os carros para terem isenção do ICMS tem que ser carro com até 70 mil reais. Quer dizer, aí você pegou o IPVA vai dar isenção para carros até 70 mil reais. Pergunta: quem compra carro de 60 mil e quem compra carro, dois deficientes, um que compra de 60 mil e um que compra de 80 mil, é mais ou menos deficiente por causa disso? Não. Se ele dissesse para mim no regulamento: para você provar a deficiência tem que ter um laudo de um médico oficial, do SUS, aí eu estou concordando. Ele está regulamentando a isenção. É uma coisa. Mas ele me dizer que, primeiro, aí eu fui em dois lados aí. Primeiro, a ilegalidade do decreto. O decreto está cerceando a lei, limitando a lei, onde a lei não limitou, o decreto limitou. Primeiro detalhe. Outro detalhe, isonomia. Meu velho, por que um cara que compra um carro de 69 mil tem direito à isenção e um cara que compra um carro de 71 mil não tem direito à isenção? Se a ideia dela foi fazer com que o deficiente físico ou mental se locomovesse, não tem sentido, porra. Não é mais ou menos deficiente quem tem mais ou menos dinheiro. Ricardão, a política... Rapaz, a lei foi clara. Eu estou pegando nos exatos limites da lei. Deficiente físico. Ninguém é mais ou menos. Eu não posso fazer em contribuintes que se encontrem na mesma situação. E os dois estão na mesma situação. Os dois são deficientes. Entenderam, doutores? Então aqui a ideia, quando falou em igualdade, é essa. Outro detalhe, vamos lá. Eu não posso fazer, distinção pela ocupação profissional. Rapaz, ocupação profissional ou função. E isso acontece muito, muito, especialmente com servidores públicos. O que acontece? Salvador, o Código Tributário
de Renda, o Código de Rendas de Salvador, o nome do Código Tributário é Código de Tributos e Rendas de Salvador, diz lá que o servidor público municipal tem isenção de IPTU. Ô pai, eu também quero. Por que ele tem e eu não tenho? Porque ele é melhor que eu. Qual é a situação se os dois são proprietários de imóveis, se a gente estivesse falando que o ex-combatente de guerra, que não sei, não, aí é outra coisa. Mas eu estou falando, só por ser servidor, não é só, a lei veda, porque isso aqui era uma prática comum populista, porra. Uma prática populista. Tem governador do estado que conseguiu, ex-governador que conseguiu eleger filho, que o filho fez as mesmas coisas que ele, populista com o próprio servidor, melhorou a vida do servidor, faz isso. É questão populista mesmo. Então você olha, porra, a ocupação profissional do cara vai fazer com que ele tenha, pelo que me contaram aqui, existe um mandado de segurança que suspendeu isso aqui em Salvador. Alguém falou Camaçari. Camaçari também tem a mesma regra. A mesma regra. Né? O servidor público do município não tem, ou tem direito à isenção. Dentro da prova, caiu uma questão de segunda fase, dizendo o seguinte: determinado estado da federação, né, concedeu isenção de custas, e custas são taxas. Concedeu isenção de custas judiciais aos seus servidores. Né? E aí era para você discorrer sobre isso. Fere o princípio da isonomia, porque está tratando de forma desigual contribuintes que estão na mesma situação e, na realidade, aqui, né, fazendo discriminação em relação à ocupação profissional ou função. Beleza, doutores? Captaram aí a coisa? Ficou tranquilo? Muito fácil? Fácil pra caralho, né? Essa é bacana. Beleza? Galerinha, ó, detalhe aqui, eu acho que eu estou no 5, é a capacidade contributiva. Capacidade contributiva. Pessoal, a capacidade contributiva, apesar das dissidências doutrinárias, se eu tivesse em outro lugar eu não falaria isso, né? Os doutos falam que não. Tem um livro da Regina Helena Costa sobre o tema que fala que não. Mas a capacidade contributiva, eu vejo muito ela como uma isonomia aplicada ao caso concreto. O que é que vocês podem botar aí embaixo? Quem ganha mais, paga mais. Essa é uma ideia de capacidade contributiva. Quem ganha mais, paga mais. Né? Esse é o grande mote da capacidade contributiva. Beleza? Tenho que olhar, quando eu vou falar de capacidade contributiva, primeiro, né, detalhe a se falar aqui, ó, vamos ler o parágrafo primeiro. Ele diz lá: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária especialmente conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Pessoal, o STF pacificou que a capacidade contributiva se aplica a todos os tributos. Tem decisão clara, né, uma decisão de 2011, do ministro Joaquim Barbosa, quando ele vai falar do IPVA, ele diz lá o seguinte, que a capacidade contributiva se aplica a todos os tributos. Fácil assim. Eu não acredito que ele venha a lhe perguntar dessa forma na prova. Ele pode falar na capacidade contributiva, se aplica a todos os tributos, tal. E aí você vai saber, quem ganha mais, paga mais. A gente já vai para o exemplo aqui. Só que outro dia, fazendo uma prova aqui com os meninos, né, caiu a seguinte questão. A Constituição Federal, né, determina literalmente, aí vem a palavra, literalmente, que a capacidade contributiva se aplica. Literalmente, ela se aplica a impostos e se aplica às contribuições sociais. Porque no parágrafo 1º ele fala imposto.
Quando eu vou para o parágrafo 9º do artigo 195, ele vai dizer aqui o seguinte, 195 está falando de contribuição social. No parágrafo 9º, ele diz o seguinte, ó para cá, as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte ou condição estrutural do mercado de trabalho. Né? Então, assim, ele colocou aqui que em razão do tamanho, da movimentação da empresa e até do que ela vai exercer, pode ter alíquotas maiores ou menores. Eu confundi aqui no braço. Né? Maiores ou menores. Tudo bem? Então, literalmente, a capacidade contributiva se aplica aos impostos e às contribuições sociais. No entendimento do STF, ela se aplica a todos os tributos, beleza? E o que é capacidade contributiva? Meu doutor, seu nome? Alexandre. Pessoal, se eu disser a vocês que Alexandre ganha R$5.000, você? E se eu disser a vocês que Maurício ganha 50 mil? Se eu disser que os dois pagam 10% de imposto de renda. Se eu perguntar quem paga mais, vocês vão dizer não, ninguém paga mais, os dois pagam proporcional. Mas se eu perguntar, né, 500 faz mais falta para Alexandre ou 5.000 faz mais falta para Maurício? 500 faz mais falta para Alexandre. Entendam? Então, aí eu volto para a primeira pergunta. Economicamente, quem paga mais? 10% de Alexandre representa mais do que 5.000 para Maurício. Beleza? Né? Pessoal, o que acontece aqui? O que é R$500 para um cara que ganha 5.000? R$500 para um cara que ganha 5.000 é a feira do mês. O que é R$5.000 para um cara que ganha 50? É a boate. Vou esculhambar, jogar uísque no chão, quem manda nessa porra sou eu. Aluga o barco aí, vamos sair. É isso, porra. Tá entendendo? Então, se eu digo que Maurício ganha 50 mil, 5.000 para ele é para esculhambar, porra. É para fazer festa. 500 conto para Alexandre, ô negão, meu Deus, faz uma falta da porra. Entendam, é por isso que o tributo ele deve individualizar e deve o quê? Quem ganha mais, paga mais, porque tem uma capacidade econômica maior. Dentro desse princípio, tem alguns princípios lá do imposto de renda, por exemplo. O imposto de renda diz lá que ele vai ser progressivo. A progressividade é exatamente uma decorrência da capacidade contributiva. Por exemplo, quem ganha até R$ 1.903,98 não paga nada de imposto de renda, é isento. Mas quem ganha acima disso já começa a pagar 7,5. E quem ganha um pouco acima, paga 15. E quem ganha um pouco acima, 22,5. E quem ganha um pouco acima, 27,5%. Essa é uma briga que a gente tem. Por quê? Porque disso aqui para isso aqui, é 4 mil e poucos reais. É uma bobagem. Quem ganha 50 mil e quem ganha 6 mil, paga 27,5%. Isso é uma loucura. Uma loucura. E isso é que tenha 27,5%, que tenha, mas que as faixas sejam mais longas, mais alargadas, melhor falando. Né? Então, o que você vai ter aqui? Isso aqui é progressividade. Ou seja, né, eu tenho aqui o quê? A capacidade contributiva, quem ganha mais, paga mais. Essa é a ideia, na teoria mesmo. Na teoria mesmo. Na prática, eu apresentei outro dia um trabalho,
E por números da Receita Federal, os números não são meus, foram coletados no site da Receita Federal, a faixa que mais paga tributo é a galera entre os 20 e 40 salários mínimos. Quem ganha mais do que 40 salários mínimos paga 2,5%. É um negócio assim impressionante. Porque quem ganha mais de 40 salários mínimos, gente, quem tem um salário, né, recebe dividendos, ele geralmente faz para o PJ, e aí recebe e paga como PJ. Então ele vai ter uma tributação muito menor. Ninguém vai ficar ganhando 40 mil reais para pagar, né, imposto de renda de 27,5. Agora pagar 27,5 é um sócio, né? É um negócio da porra. Ave Maria. Vamos para cá. Tudo bem? Compreenderam essa porra aqui? Eu acho que isso aqui não tem questão não, gente. Deixa eu lembrar aqui, né? Igualdade. Igualdade eu não vi a questão. Capacidade contributiva, tem alguma questão aqui também não? Interessante para a gente, foi até uma pergunta que me mandaram essa semana. A chamada princípio da pecúnia non olet, ou cláusula non olet, né? Pessoal, pecúnia non olet ou cláusula non olet, tributo não tem cheiro. Vamos pegar, onde é que surgiu essa expressão, pecúnia non olet? Né? O imperador Vespasiano, né, velho Vespa, ele resolveu tributar as latrinas de Roma. Então, quem fosse lá e usasse a latrina, 2 moedinhas. Isso aqui eu que estou melhorando a história, beleza? O filho de Vespasiano, né, aquele cara da alta sociedade, chique, tal, virou e falou: papi, esse negócio de tributar na latrina é muito nojento, né? E aí Vespasiano, no alto da sua sabedoria, já um capitalista, um liberal, neocapitalista, vira para o filho e fala, né, pega um punhado de moedas e pergunta: olet, cheira? O filho fala: não olet, não cheira. Tributo não tem cheiro. Vamos só entender mais ou menos, né, isso aí. Seguinte, quando eu falo da pecúnia non olet, eu estou falando da interpretação objetiva do fato gerador, que a gente está chamando de fato gerador, daqui a pouco a gente começa a chamar de hipótese de incidência. O que é isso? O fato a ser tributado se interpreta objetivamente. Se interpreta restritivamente ao que ele está me dizendo. Beleza? Nem mais, nem menos. É nos exatos limites do que ele falou. Digamos aqui que doutor, né, Maurício ganhou R$1 milhão no ano de 2018. Tá bom, Maurição? Amém, né? Amém. Pronto. Maurício ganhou R$1 milhão no ano de 2018. Maurício vai pagar imposto de renda? Vai. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Ter disponibilidade de renda. Mas eu volto, pego o caso de Maurício agora. Maurício, né, é mega traficante de drogas. E ganhou R$1 milhão traficando drogas. Maurício vai pagar imposto de renda? Vai também. Traficar drogas é ilícito, ter renda não é ilícito. São coisas diferentes. Beleza? É o velho caso do Al Capone. Al Capone tinha um esquema de contrabando de uísque. E não conseguiam pegar o esquema dele. E aí, então, um belo dia, o fisco americano bateu na porta dele. Seu Capone, tudo bom? Ele, tudo bom, rapaz, recebeu a galera, tal, aquela coisa. Né? Porque malandro é sempre gente boa, né? Nunca vi um negócio desse. É um negócio da porra, velho. Malandro. Rapaz, essa semana me procurou, essa semana não, minto, tem uns 4 meses. Me procurou um pessoal ali da... 4 meses o quê? Vai ter um ano já.
Cabeça da porra. É o pessoal da Alameda das Espatórias, que um rapaz comprou mais de 2 milhões de reais por lá e não pagou nada, montou uma casa toda. Eu, como assim, velho? Se eu tentar comprar qualquer coisa aqui, o nego vai pedir meu CPF, por que o cara conseguiu comprar tudo e ninguém pediu nada? Não, porque ele chegou lá, chegou com a Mercedes, chegou com não sei o quê. Tá vendo aí? Agora eu, honesto, essa porra... Ó, velho, é sério, vai me tratar mal, não tem jeito, tudo bem. Tem umas lojas que eu nem entro, não sei vocês, né? Tem umas lojas que eu olho assim, quando eu vejo o naipe do vendedor, eu falo, nem entro. O que foi outro dia que eu entrei numa loja e o cara virou e falou de alguma coisa, não, mas isso aqui é baratinho. Eu parei, olhei e falei assim, quanto deve ser o salário desse miserável para dizer que essa merda é barata? Não, o salário dele não deve comprar essa porra, ele está querendo empurrar para mim, filha da puta. Mas vamos aqui, né? E aí, então, entrou na casa de Al Capone e perguntou, seu Capone, como é que você tem esse carro? KKKO. Não, e essa casa? Ô, seu Capone, o senhor tem como explicar os sinais exteriores de riqueza? Tenho não. Esteja preso, vagabundo. E aí levaram ele. Quer dizer, ele foi preso pelo imposto de renda. Né? Já cantava Raul. Ele foi preso pelo imposto de renda. Ou seja, né, você parar para analisar, o tributo ele deve ser sempre objetivamente. Maurício vai pagar ICMS pela mercadoria circulada? Não. A droga não pode circular. Mas a renda proveniente, ainda que seja da droga, é lícito. Ter renda é lícito. É ilícito traficar drogas. São coisas diferentes. Seu nome, meu doutor? Júnior. Vamos imaginar que Júnior realize, né, a exploração econômica de autônomas do prazer. Pela renda recebida, Júnior, da renda recebida do negócio a ser explorado, Júnior, ele vai pagar imposto de renda? Vai. Mas Júnior vai pagar ISS? Não, pô, o serviço não pode. Vocês estão entendendo, doutores? Fácil assim? Tranquilo? Compreender esse diabo aqui? Fácil, né? Não tem nada a ver. Outro dia um menino mandou para mim um e-mail dizendo o seguinte, eu dei uma aula no Amo Direito, quando a gente fazia aquelas lives do Amo Direito há uns anos atrás, e aí eu falei lá que o tributo é sempre sobre ato lícito. Aí o cara me mandou um e-mail e disse, agora, foi recentemente, né? Aí ele colocou lá no e-mail assim, professor, acredito que sua aula esteja desatualizada, né? Porque você está falando que o tributo é sempre sobre ato lícito, mas o senhor esqueceu de falar da pecúnia no olet. Aí eu estava na roça quando eu vi, filho, rapaz, não dá para responder aqui, né? Aí eu fiz, né? É verdade, é verdade. Então, o tributo pode ser sobre ato ilícito. Amigão, confunde uma coisa com a outra. Pecúnia non olet é interpretação objetiva do fato gerador. Pecúnia non olet, interpretação objetiva do fato gerador. Tudo bem? O tributo só pode ser sobre ato lícito. Ter renda é lícito. Ilícito é traficar drogas. Aí eu respondi o e-mail do brother. Olha bem, eu cheguei, que eu fiquei lá, tal, estava me divertindo, estava com Máximos, quem nunca viu Máximos, né, depois dá uma olhada no Instagram. Aí,